Número da aula mesmo? Bom dia, pessoal. A gente vai dando início à nossa aula. A aula se encontra na página 131. As aulas são as aulas 43 e 44. A gente vai falar sobre área de figuras semelhantes, tá? Então, antes da gente entender aqui como calcular a área, a gente precisa entender o que são. A gente precisa lembrar o que são figuras semelhantes. Duas figuras geométricas são semelhantes, né? Por exemplo, dois triângulos são semelhantes, dois quadrados são semelhantes, dois polígonos, de um modo geral, são semelhantes, se eles possuem as mesmas medidas, ou melhor, de ângulo, tá? E, consequentemente, seus lados são proporcionais. E isso aqui vale ressaltar, porque às vezes a gente confunde, tá? Ser semelhantes com ser iguais. Ser semelhante não é ser igual, mas de forma resumida, pessoal, ser figuras geométricas semelhantes um é a ampliação do outro ou uma é a redução do outro, tá? Em outras palavras, em termos matemáticos, né, se esses dois triângulos aqui são semelhantes, então o lado A corresponde ao lado D, então A sobre D tem que ser igual ao lado B, que corresponde ao lado E, tá? B sobre E, e igual também a C sobre F, tá? Que corresponde aqui a esses dois lados, tá bom? E, consequentemente, as alturas também precisam ser iguais. A gente já usamos essas propriedades aí no passado para estar resolvendo alguns problemas junto com o teorema de Tales, tá? Então a gente fez algumas suposições lá. E uma consequência das figuras geométricas semelhantes é que os lados são proporcionais a uma constante que a gente vai chamar de K, e sem precisar fazer o cálculo da área, nós podemos deduzir que a área do primeiro sobre a área do segundo é igual a uma constante K elevado ao quadrado, tá? E isso vale para triângulos ou para quaisquer que sejam os polígonos que eu esteja utilizando no exemplo, tá? Vamos começar a estudar aqui, ver alguns exemplos aqui, para isso fixar na nossa mente, esse conteúdo ficar bem gravado aí no nosso cérebro, tá bom? Então, basicamente, nós vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar algumas questões aqui para a gente estar fazendo, tá? Existem questões que elas vão mostrar para a gente qual é o desenho, tá? E existem questões que não, tá? Que a gente vai ter que se virar sem desenho. Mas geralmente as figuras geométricas são meio simples assim de desenhar. Vamos ver essa daqui, ó. Essa questão diz o seguinte, ó, dois quadrados possuem respectivamente os lados medidos 12 e 24 centímetros. Aí ele pede qual é a razão entre a área do quadrado menor e a área do quadrado maior, tá? Então, basicamente, a gente pode fazer essa questão de duas maneiras. Então, imagine que esse seja o quadrado menor e que esse seja o quadrado maior. Esse aqui mede 12, esse aqui 24, tá? Se você observar aqui, a gente pode, de certa forma, calcular a área do menor, tá? A área do menor vai ser 12 ao quadrado, que vai dar 144. Essa aqui é uma questão bem simples, tá? E a área do maior, nesse caso aqui, vai ser igual a 24 ao quadrado, que eu não sei quanto que dá, mas eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui a calculadora. E dessa vez eu não vou fazer os cálculos aí passo a passo e tal, como algumas vezes eu faço. É só para mostrar para vocês aqui. Tá? Aí, ó, calculadora, para vocês verem, tá? Vou arrastar para esse lado aqui. Aí veja o seguinte, ó, 24 ao quadrado dá 576, tá? Então, vou fechar ela aqui. Já fizemos, dá 576, tá? Bom, ele quer a razão do menor sobre o maior. Então, a razão pode ser calculada assim, ó. Unindo os dois aqui. Então, vai ser o menor sobre o maior, nessa ordem, tá? Ou seja, 144 dividido por 576. Nesse caso aqui, a gente pode dividir direto, tá? E existe outra forma da gente fazer que seria mais simples, mas eu fiz dessa forma aí, então eu vou mostrar da outra forma daqui a pouco. Então, como vocês podem ver, eu vou pegar o 144 e vou dividir por 576. É o resultado da 0,25, letra A. Uma outra forma de nós resolvermos isso aqui seria fazendo o seguinte, tá? A questão está resolvida, calculamos aqui a relação da área, mas uma forma de resolver é o seguinte, ó, a constante K, que a gente viu agora há pouco, ela é
a razão entre os lados, no caso 12 e 24. Nesse caso aqui, ó, eu posso simplificar por 12 em cima e embaixo, vai ficar 1 sobre 2, tá? Ou 0,5. Então, a área do menor sobre a área do maior vai ser igual a k ao quadrado, ou seja, 0,5 ao quadrado. Como vocês podem ver na calculadora, se eu fizer 0,5 vezes 0,5, tá? Dá 0,25, que também dá para fazer assim. Aqui a gente tem que utilizar duas fórmulas, aqui também a gente tem que usar duas fórmulas, então eu acho que nesse caso aqui é mais fácil utilizar a regra da aula de hoje, tá? Que a razão entre as áreas é uma constante elevada ao quadrado, tá? Vou tirar aqui a calculadora de cima para vocês poderem ver aí com mais clareza, tá? Questão aí que a gente acabou de resolver, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Beleza, vamos pegar aqui mais questões aqui para a gente ir aí fixando os nossos conteúdos, tá? Kennedy, Foi? foi mal pelo atraso aí. Tava distraído por causa que não teve aula de história hoje, eu nem vi que tinha começado a sua aula. Beleza. Beleza. Vamos continuar aqui. Questão 2, exemplo 2. Dois retângulos são semelhantes. O primeiro deles mede 10 centímetros de largura. Então vamos pegar aqui, vamos desenhar aqui o retângulo, tá? Mede 10 por 8 de comprimento. Então vamos colocar aqui 10 por 8. O segundo mede 20 por 16, tá? Qual é a razão da semelhança entre a do maior e do menor? Agora vai ser, a gente quer saber isso aqui, ó. A razão entre a do maior e a área do menor, tá? Na verdade, a gente sabe que isso aqui é igual a k ao quadrado. Mas quem é o k? Se você observar, ó, o k, já que eu estou pegando o maior sobre o menor, o k nesse caso aqui, por exemplo, pode ser o 20 sobre 10, que no caso é 2, tá? Ou você pode fazer o 16 por 8, que também dá 2, tá? Se der número diferente aqui, é porque as figuras geométricas não serão semelhantes. Então, se eu sei que o k vale 2, isso aqui vai dar 2 ao quadrado, que dá 4, tá? Então, a alternativa correta, letra D de dado aí, tá? Então, é só fazer o k ao quadrado. E aí, pessoal? O que vocês estão achando? Tá difícil? Quem estiver assistindo aula no celular, deixa o celular no modo paisagem, tá deitado. E quem estiver assistindo a aula pelo computador, coloca a minha tela como tela principal, tá? Para não dar problema. Professor, o K Oi. seria a semelhança dos dois, né? Que é 2. O K é o fator de semelhança entre os lados. Só que lembra que a área ela é sempre metro quadrado, centímetro quadrado, ou seja, a área está elevada ao quadrado. Então a proporção também é elevada ao quadrado. Bom, vamos Aí pegar no mais final um. você multiplica por o valor, né? Para dar, que no caso seria o que deu 4 aí. Aí seria 2 vezes 2, seria 2 ao quadrado. Isso. Vou pegar agora a questão 3 aqui, tá? O exemplo 3 para a gente resolver. Ó, o exemplo 3 diz assim, ó. Qual é a razão de semelhança entre dois polígonos? Agora a gente quer saber qual que é o valor K, tá? Quanto que vale K? Não é K ao quadrado, é K. Dois polígonos cujas áreas têm 25 centímetros quadrados e o outro 36. Então, quanto que vale o K? Bom, aqui, como vocês podem perceber, ó, o número deu decimal, estão vendo aqui? Se o número deu decimal, significa que o menor fica em cima e o maior está embaixo, tá? Decimal menor do que 1, tá bom? Então, o menor fica em cima. Então, em outras palavras, a gente tem o seguinte, ó. Eu sei que K ao quadrado, pessoal, ele é a área do menor, tá?
sobre a área do maior. Então, como que eu faço isso aqui? Lembrem-se, a área do menor deu 25 e a área do maior deu 36, tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou passar para o outro lado o expoente, então K vai ser igual a raiz quadrada de 25 sobre 36. Como esse conteúdo é um conteúdo de geometria, de área, não existe área negativa, tá? Então, a gente só pega a parte positiva para fazer o cálculo. Portanto, raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 36 é 6. Aí você pega aqui o 5 ó, e divide por 6. Como o 5 é menor do que 6, você acrescenta o 0, o 0 e a vírgula. 50 dividido para 6 vai dar 8. 8 vezes 6 dá 48, tá? Então, vocês já podem ver que a resposta é a letra E, tá? Mas vamos lá. Subtraindo aqui dá 2, acrescento 0, 20 dividido para 6 dá 3, 3 vezes 6 dá 18 e sobra 2, tá? E aí você pode fazer dividindo efetivamente, vai ficar 3, 3, 3, 3, 3, 3, tá? Então a resposta correta, letra E, esse é o valor da razão de semelhança entre as áreas. Alguma dúvida? Então vamos para a próxima questão. Deixa eu abrir um documento novo aqui. Vamos lá. Próxima questão diz o seguinte para a gente. Ó. Dois polígonos semelhantes, dado dois polígonos semelhantes, determine a área do menor, sabendo que a área do maior é 64 e a razão de semelhança entre eles é meio. Tá? Então eu sei aqui, primeiro, eu sei a área do maior, vale 64, e eu sei o fator de semelhança, que é 0,5, tá? Então, novamente, ó, a área do menor, você observa aqui que o fator de semelhança é 0,5, significa que o menor está na frente, está em cima, tá? E o maior está embaixo. Então, isso aqui é igual a K ao quadrado, tá? Como eu quero saber a área do menor, então eu vou pegar e fazer isso aqui, ó. A área do menor é igual à área do maior vezes K ao quadrado, tá? Aí é só substituir os valores. A área do maior é 64, a área do menor é meio, o fator de multiplicação aí é meio. Aí é só multiplicar, para a gente não perder tempo aí. Isso vai ser um cálculo bem maior do que o outro, tá? É só a gente fazer isso aqui, ó. Primeiro, 0,5 ao quadrado é 0,25, tá? Vezes 64 vai dar 16. Então, resposta correta, letra B, 16 centímetros ao quadrado. Ok? Alguma dúvida? Bom, e para finalizar nossa aula de hoje, a gente vai fazer mais uma questão aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui uma questão diferente. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar de um hexágono, tá? Tem que ser retângulos e quadrados. Vamos pegar aqui um hexágono. Bom, olha só. Dado dois hexágonos, como vocês podem ver aqui, semelhantes, eles possuem áreas de 36 e 64 centímetros, respectivamente. Ele quer saber qual é a razão entre as medidas de um par de lados correspondente, do menor para o maior. Então, basicamente, a gente quer saber qual é o valor de K. E para fazer isso, nós vamos usar a seguinte estratégia. Eu sei que o K ao quadrado é a área do menor, já que ele quer do menor para o maior, tá? Sobre a área do maior. Observe que esse K não é o mesmo daqui. Só depois que eu extraio a raiz quadrada que ele se torna, tá? Então eu vou substituir aqui, ó, o 36 em cima, o 64 embaixo. Eu vou primeiro fazer a raiz quadrada, para depois fazer a divisão, porque fica mais fácil, tá, pessoal? Então, nesse caso, a raiz quadrada de 36 é 6. A raiz quadrada de 64 é 8, tá? E aí dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Eu fico com 3 sobre 4. E isso aqui, dividindo, dá 0,75, tá? Aqui eu estou mostrando dessa forma, justamente porque o que acontece? Quando você divide primeiro aqui, ó, eu posso simplificar, por exemplo, por
sei lá, 2 em cima e embaixo, 4 em cima e embaixo, vai ficar 9 sobre 16, tá? Dá para tirar raiz quadrada ainda, então nesse caso dá. Mas nesse outro caso, no outro caso que a gente fez, no exemplo lá do outro slide, né? Não dava. Então, às vezes é melhor você calcular a primeira raiz quadrada, quando você souber que dá raiz quadrada exata, igual aqui, ó, que os números ficam menores, tá? Para você simplificar, tá bom? Quando não for raiz quadrada exata, tenta dividir antes, para poder ver se chega numa raiz quadrada exata. Então, infelizmente, nossa aula vai chegar ao fim, tá bom? Vou passar a atividade para vocês agora. Qualquer coisa, vocês mandem mensagem. Vou interromper aqui a gravação e fazer chamada, tá bom?